frente, Deus na 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 frente, Geração eleita, o nosso lema é: Canta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Estamos muito felizes de estarmos aqui com os irmãos nessa live novamente da juventude. Nós queremos agradecer essa oportunidade a Deus, que Deus nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui falando da palavra dele. De imediato já quero cumprimentar a irmã Júlia, que está aqui comigo na mesa, que já cantou. Paz do Senhor, irmã Paz do Júlia. Senhor. O irmão Israel, que também é irmão em Cristo, irmão também da irmã Júlia. Paz do Senhor, irmão Israel. Pai Senhor. Aleluia. Quero dizer que nós somos a igreja Ministério Restauração, Assembleia de Deus Ministério Restauração. O nosso pastor presidente é o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. Aleluia. Nosso superintendente da juventude, nosso pastor Adriano Sidônio. Nosso superintendente da comunicação, nosso pastor Paulo Roberto. A nossa igreja, a nossa sede internacional fica aqui na Avenida Farrapos 312, aqui no centro de Porto Alegre, pertinho da rodoviária. Se você está vendo essa live e ficou interessado e quer descobrir onde que é a nossa igreja, a nossa sede internacional fica aqui em Porto Alegre. Você pode vir aqui, você vai ser bem recebido, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós acho que já estamos até com o nosso chat ligado. E você que está compartilhando aí, você que está vendo essa live, compartilhe essa live para que alcance um número grande de pessoas, para que muitas pessoas consigam ouvir
aleluia, essa live e serem abençoadas. Porque o que nós vamos falar aqui hoje vai abençoar muita gente, irmão Israel. Pode ter certeza que Deus vai falar no nosso meio hoje, vai falar conosco. Nós temos preparado um tema aqui. O tema de nossa live, ela está lá em Mateus 5:13. Alguém pode abrir aí? Vamos ler apenas a primeira parte do versículo. E nós queremos falar algo de Deus para os irmãos. Mateus 13, melhor, Mateus 5, né? Irmão Israel, lê para nós, por favor. Sim. E aí nós já vamos dar início à nossa live, amém? Glória a Deus, aleluia. E diz assim, Mateus 5:13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aleluia! Aleluia. É um texto muito interessante, né? Muito emblemático que Jesus disse. E muitas vezes nós ouvimos esse texto, né? Quantas vezes nós nos deparamos com esse texto, que nós somos o sal da terra. Só que hoje, meus irmãos, nós queremos ampliar essa visão do que Jesus realmente queria dizer com isso. Porque nós temos a palavra de Deus, nós lemos muitas vezes, assim, de rápido, né? Uma leitura rápida. E quando nós fazemos isso, apenas lemos, nós não vamos nos aprofundar, nós perdemos muita coisa do que Jesus queria passar para nós acerca, quando ele falou essa frase, vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra, aleluia. Então vamos estudar um pouco sobre o sal e vamos ver o que representa isso. E você que tem uma dúvida, por exemplo, pode mandar também no chat, a nossa irmã Natália está ali, minha esposa está ali com o celular na mão, e se você mandar alguma pergunta ou algum alô de outra cidade, manda aí o teu paz do Senhor, que nós vamos daqui um pouco estar lendo as mensagens que foram enviadas. Estaremos lendo aqui os nomes. De imediato também, eu esqueci desse detalhe, queria falar que o nosso o supervisor, né, da nossa região subleste, aqui o nosso irmão Paulo Jair, Deus abençoe. O nosso pastor diário é o nosso pastor Ávila, Deus abençoe também. Aleluia. Glória a Deus, que provavelmente também está em sintonia, está acompanhando nós, as ovelhas, né, na live. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos então falar sobre a palavra de Deus. E certo é que Deus vai falar contigo. Meus irmãos, eu preparei aqui algumas coisas, e aí nós vamos comentando. Isso aqui não é uma conversa, né? Nós estamos aqui para conversar, e essa conversa vai edificar os nossos irmãos que estão ouvindo. Primeira coisa que eu preparei aqui é sobre as características do sal, porque Jesus falou que nós somos o sal, nós somos o sal da terra. Porém, quais são as características desse sal? Nós teríamos que saber para que serve o sal, qual é a finalidade do sal. Então nós vamos ver que existem muitas coisas que o sal representa e que o sal, muitas funções que o sal tem. E tudo isso, todas as características do sal, Jesus ele falou de forma simbólica, embutindo isso em nós, que nós deveríamos ter essas características. Amém, irmão Júlia? Alguém de vocês pode me dizer uma das características do sal? E aí nós vamos comentando assim, pra que serve o sal, irmã Júlia? Uma das coisas que mais nós fazemos com o sal, pra que serve o sal? Pra conservar. Pra conservar. Tá, mas uma coisa que nós mais fazemos na nossa casa. Salgar o alimento. Salgar o alimento, amém? Uma comida sem sal, eu não sei, eu sou muito do sal, né? Eu gosto bastante de sal, assim, coloco sal em tudo. Claro que, depois nós vamos falar dessa parte do sal em excesso, depois nós vamos entrar nessa parte, mas uma das principais finalidades do sal, irmã Júlia, tu faz comida? Claro. Oh, tu faz comida também? Às vezes. Às vezes, aleluia. Mas sempre tem um salzinho, né? Sim. Quem já comeu uma comida sem sal, né? Quem já ficou doente aí e foi pro hospital, né? Que coisa horrível, é uma comida sem sal, né? É uma comida insípida, uma comida sem sabor. Tu não sente um sabor, tu não sente nenhum prazer, né? De comer aquela comida porque ela não parece que não tem gosto. Então, uma das características do sal é justamente isso, é trazer sabor, é o tempero. Outra característica, e depois nós vamos entrar nisso, outra característica que o sal tem, ele é um conservante. Por exemplo, os gaúchos conhecem bastante, né, o tal do charque, né? Sim. Que é justamente isso, o sal conservando a carne ali, aleluia, o sal conserva a carne, então o sal também é usado como um conservante para a carne, por exemplo, não apodrecer, os alimentos não apodrecerem. Outra coisa, e aí nós vamos ver também no Velho Testamento, que o sal também servia para a purificação, e eu vou falar que o uso é usado também como selante de contrato. Isso aí também nós vamos ver. Algumas características, porque nós temos que entender qual era o sentido que Jesus falou aquilo. E muito além, irmãos, como a Júlia falou,
hoje em dia nós usamos o sal. Quanto que tá um sal no mercado? 1,30? Eu não faço. 1,50? barato. É baratinho, né? Um sal, então hoje um sal é barato, né? E quando nós nos deparamos com um texto assim, vós sois o sal da terra, irmão Júlio, nós olhamos, né? Talvez vamos no mercado, mas é tão baratinho o sal, né? É tão fácil. Ninguém dá nada Mas pro é sal. algo muito importante. É muito importante. Para nós, hoje em dia, é um valor muito pequeno, um quilo de sal. Ali é pequeno o valor. Com a nossa tecnologia, que consegue extrair em quantidade e tudo mais, esse minério ele ficou fácil, acessível. Então todo mundo tem sal em casa, é um produto barato. Porém, entretanto, contudo, na época de Jesus, irmão Israel, era muito difícil essa extração do sal. Então, primeira coisa, o sal era um produto difícil de ser achado. Não é que era difícil ser achado, mas era difícil. Ele era um produto caro. Era um produto muito caro. Digamos que hoje em dia seria uma especiaria. Um produto muito caro. Não era o jeito que nós entendemos o sal hoje, uma coisa fácil, tranquila de achar, vai no mercado, qualquer mercado tem sal. Não. Naquela época era uma coisa, era um ingrediente difícil de achar. Por isso, na época de Jesus era tão valorizado o sal. O sal tinha um valor significativo, amém? Até uma curiosidade, bom, vamos falar antes primeiro, e aí daqui a um pouco, se eu falar demais, porque eu falo demais, vocês me interrompam e aí nós vamos conversando. Mas eu quero só dar esse pano de fundo para nós entendermos a importância do sal, irmã Júlia. Por exemplo, no Egito Antigo, o sal era muito usado para conservar, porque hoje em dia o que conserva os alimentos, Júlia? O que conserva o teu alimento lá? Agora é através de refrigeração, né? Tá geladeira, né? Tá geladeira. Todo mundo tem uma geladeira em casa. Os mais antigos, alguns pegaram a época que ainda não tinham geladeira. Meu pai pegou uma época que não tinha geladeira. Mas você imagina no Egito Antigo, como que você faz para conservar um alimento? Porque se você deixa uma carne, um peixe, 1 dia, 2 dias no máximo, ele já está apodrecendo, já está um mau cheiro, já se comer passa mal, porque é um produto que está deteriorando, ele está se estragando. Então, um dos principais objetivos lá do sal na época do Egito Antigo era justamente a conservação, como a irmã Júlia falou. O sal conservava o alimento no seu estado original. Então criou-se muito a imagem do sal como sendo um produto, um ingrediente de duração. O símbolo do sal para eles era de eternidade, porque era uma coisa, quando tu colocava sal, aquele produto ia se manter do mesmo jeito para, entre aspas, sempre, né, por um longo período. Então essa imagem do sal se tornou muito esse simbolismo de duração. Por exemplo, as múmias, né? Os faraós antigos lá, eles mumificavam ali, quando morriam, era feita a múmia. E qual um dos ingredientes que era colocado na múmia? O sal. Justamente o sal. Então o sal ele era muito usado e era muito valorizado. Então lembre disso. O sal lá no Egito Antigo era símbolo de duração, de eternidade, de tempo, de longevidade. Então, em uma época que tudo se perdia muito rápido, principalmente alimento, o sal era uma coisa valiosíssima, Júlia. Valiosíssima. Você imagina se hoje em dia nós não tivéssemos geladeira. O que ia ser? Imagina, quando falta luz já dá um problemão, né? Falta luz e, meu Deus do céu, e se abrir a geladeira estraga a carne, estraga isso. Você imagina naquela época. Então, o sal era muito importante para aquela época. Então o sal era usado com esse símbolo. E os irmãos sabem que o povo de Israel ficou um bom tempo lá no Egito, não é mesmo? Sim. Quantos anos ficou lá no Egito? 40 anos. Não. Não. Quantos anos ficou lá no Egito? 400 e poucos anos. Mas vamos lá. Fica muito tempo lá. Imagina, 400 e poucos anos, gerações e gerações que cresceram com a mentalidade lá do Egito. Cresceram com as coisas do Egito, né? Eles faziam... A cultura egípcia ficou parte dele, porque eles conheciam muita coisa da cultura egípcia. Então, já abre lá para mim, irmão Israel, em Levítico, capítulo 2. E os irmãos vão ver uma coisa interessante. Agora, quando vocês lerem essa passagem, às vezes fica um pouco confuso, vocês vão entender o porquê que Deus fala desse jeito. Então, como eu falei, os hebreus, eles trouxeram muitas coisas culturais da terra do Egito. Uma delas, por exemplo, foi o sal. Olha só o que Deus fala para Israel em Levítico capítulo 2. Se eu não me engano, é o versículo 13, irmão Israel. Ou 13, melhor dizendo. 13. Vê se tu acha aí. Eu acho que é o 13, se eu não me falha a memória.
13. Glória a Deus. 2:13. Lê pra nós aí, 2:13. Diz assim: Levítico. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Ponto. Até aí tá bom. Olha só a expressão que é usada aqui e alguma outra vez na Bíblia também é usada. Ali tá a versão do Israel diz o sal do concerto. Tem uma outra versão que fala a aliança de sal. O sal da aliança com teu Deus. Então, o que significa uma aliança de sal? Na mentalidade dos egípcios e dos hebreus agora. Uma aliança de sal. Se o sal é um produto que conserva, que é duradouro, uma aliança de sal é uma aliança perpétua, uma aliança que não tem fim, uma aliança que dura. Era isso que Deus estava falando. Então você vê que essas características são apresentadas no povo judeu também, no povo hebreu aqui. Então o sal, ele tinha muito essa característica. Esse é um dos exemplos do como o sal representa no Antigo Testamento. Agora, outra coisa muito interessante, irmão Israel, era na época de Jesus também. Porque o sal também tinha uma função, na época de Jesus também não tinha geladeira, não. O sal ainda continuava com as suas funções. E o sal, ele era tão importante, os irmãos já vão entender. Calmem que os irmãos, eu tenho que só dar um pano de fundo para nós introduzirmos o que Deus quer falar conosco. Só para os irmãos entenderem qual era a importância disso. Por exemplo, na época de Jesus, lá no Império Romano, irmã Júlia, o sal era tão importante, era tão um produto tão importante, que os soldados romanos, quando eles iam receber o seu pagamento, eles recebiam uma parte, logicamente, na moeda deles, mas como o sal era muito agradável, era usado para diversas coisas, eles também recebiam uma parte do pagamento em sal, que o nome desse pagamento era salarium, que de hoje vem nossa palavra salário. Então, a nossa palavra salário vem justamente daquela época que era usado o sal como pagamento, daí vem a palavra salário. Então, você vê a importância desse ingrediente que era usada de diversas formas. E Jesus queria falar alguma coisa para nós, irmão Israel. Jesus tinha algo em mente quando ele fala que nós somos o sal. De imediato nós já vemos que esse produto é importantíssimo, né? Importantíssimo. Então, alguma coisa tem que acontecer se nós somos o sal. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa aí? Pode falar. Pode falar, irmão Júlio. Tu sabia a história do salário? Eu já ouvi. Já ouviu falar? Essa história, esse fato é bem conhecido, né? Mas é para nós salientarmos isso aqui. Então, veja só como é importante. Os irmãos estão comentando aí já no chat, aí, irmã Natália? Alguma coisa? Dando paz ao Senhor. Daqui a pouco mais nós vamos ler os comentários. Mas, glória a Deus. Então, já falamos alguns símbolos. Você vai ver a importância do sal. Agora, dito isso, aleluia, dito isso, nós vamos agora entender as características desse sal. O que representa isso na nossa vida espiritual. Na nossa vida, como quando Jesus fala, né? O sal, nós somos o sal da terra. O sal também era usado... a última curiosidade que eu quero falar aí, no âmbito histórico. A última curiosidade, daí nós já vamos entrar na parte espiritual. E aí nós vamos conseguir introduzir as nossas experiências e tudo mais. A última coisa, volta lá para Mateus lá. Vamos voltar lá para... Tu tá em Mateus, Júlia? Mateus 5? Outra curiosidade só aqui para os irmãos entenderem, quando lerem a frase de Jesus. Mateus 5,13. Lê aí a primeira parte, depois lê todo o texto aí, até o versículo 13, por favor. De onde tá? Do começo até o fim do versículo 13. Do 5,13. Tá. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, Perder o sabor, né? É o como perder o que sabor. se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Certo. Até aí. Por que Jesus fala que o sal que não presta, ele só serve para ser lançado fora? É engraçado que muitos não sabem disso, mas em Jerusalém neva. Neva também. Na época não é muito frequente, mas neva muitas vezes. E o que acontecia? Na época de Jesus, e isso quando Jesus fala, é interessante isso, quando Jesus fala essas frases, certo é que os discípulos já vinham na mente do que Jesus estava falando, porque era o contexto ali. E na época de Jesus, o sal que perdia o sabor, sal que perde o sabor não serve mais para nada. Para que vai ser sal? Só que esse sal que perdia o sabor, os sacerdotes, os que trabalhavam no templo, recolhiam esse sal
recolhiam sal e deixavam guardado. Esse sal insípido, esse sal sem sabor, sem essência. sem essência, não presta mais. Eles guardavam. E aí, como o chão do templo era muito escorregadio, o que eles colocavam no chão? O sal insípido. E aí eles largavam aquele sal para as pessoas não escorregarem. É por isso que Jesus falou, olha, o sal quando ele perde sabor só serve para ser jogado no chão. E aí os discípulos lembraram, ele está falando do templo. Porque lá no templo eles jogam sal no chão para o pessoal não escorregar e é pisado por todo mundo. É disso que Jesus está falando. Então, só para os irmãos entenderem. Então, e isso também é espiritual, né? Depois nós vamos... Essa é a parte cultural, né? Mas nós vamos entrar na parte espiritual também. Amém? Glória a Deus. Então, dito todos esses aspectos interessantes, né? E importantes para nós compreender a palavra de Deus, a primeira coisa, irmão Israel, e aí nós vamos começar a entrar na questão de experiência. Já que nós vimos várias finalidades do sal, vamos começar a pontuar características do sal e vamos introduzi-lo agora no que Jesus quis passar para nós no âmbito espiritual. Primeira característica do sal, e talvez a mais importante, irmã Júlia, o sal faz a diferença. Faz ou não faz? Faz. Primeira coisa, o sal faz a diferença, Israel. Numa comida, principalmente na comida, se não tem sal, você sente. Se tem sal demais, você também sente. Quando aquela comida é bem temperadinha, faz a diferença. Uma coisa interessante, né? Quando você tá com pressão, se eu não me engano é pressão alta ou pressão baixa que coloca o Pressão sal? alta é quando tu tá com muito sal, né? Quando tu come muito Então sal. quando tá com pressão baixa, tu coloca sal, né? Ou experimente, por exemplo, você pegar, vai na sala aí, na cozinha, pega uma pitadinha de sal, bota na língua pra você ver. Não dá uma explosão o sal é tão poderoso que uma pitadinha na tua língua, você já sente algo diferente. Já causa algo. E é uma pitadinha, né, Júlia? Uma pitadinha. Então, o sal faz a diferença, irmão Israel. O sal faz a diferença. E a primeira coisa, irmãos, quando Jesus diz, vós sois sal, a primeira coisa que Jesus tinha em mente, vocês têm que fazer a diferença. Porque esse é o objetivo do sal, fazer a diferença. E agora, meus irmãos, nós vamos citar alguns textos depois, mas o quanto é importante, irmã Júlia, nós fazermos a diferença como cristão. Tu acha que é importante nós sermos diferentes e fazermos a diferença? Sim, porque não adianta tu simplesmente ter o título de cristão. Tu precisa fazer atos, ter atos, entendeu? Assim como os apóstolos já tiveram atos dos apóstolos. E Jesus era o verbo, ele se fez carne e aconteceu de verdade. Ele fez acontecer e não simplesmente teve um título, eu sou Jesus. Não, ele se entregou e fez o ato. Entendeu? Que a gente também faça a diferença, mas não simplesmente dizer eu sou diferente, olá, não. Que a gente venha agir como pessoas diferentes. Aleluia. Irmão Israel, é muito interessante isso, e muitas vezes nós vemos muitas pessoas que se dizem cristão, só que nós não conseguimos diferenciar elas do mundo. Elas não fazem nenhuma diferença no mundo, elas não fazem nenhuma diferença no ambiente que estão. Então, vamos citar o exemplo aqui, e vocês conhecem que nós conversamos sobre isso no estudo passado, no estudo da juventude em Efésios. Vamos relembrar o que aconteceu quando Paulo ele chega em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso. Será que quando Paulo chegou em Éfeso aconteceu alguma coisa? Teve algo diferente ou nada aconteceu? E aí fica a minha pergunta. Israel, quando tu chega no teu serviço, quando você, jovem que está me escutando, que está nos escutando aqui, está também pensando em várias coisas que vem na sua mente aí conforme nós vamos falando, o que acontece quando você chega em um ambiente? O que acontece quando você entra num círculo de amigos? Qual o que acontece quando você chega? Porque a Bíblia diz que você é sal. Então, se o sal ele é tão poderoso, ele tem que acontecer alguma coisa. Algo diferente tem que acontecer. Isso acontece, Israel? Com certeza. Aleluia. Com certeza. Glória a Deus. Tem algum exemplo na tua vida, depois nós vamos por exemplo de Paulo, do que aconteceu de diferente pelo fato de tu ser sal, Israel? De alguma experiência no teu trabalho ou na tua casa? Porque nós podemos ser sal na nossa casa. Nós somos sal, entendeu? Não é em algum lugar. Não, nós somos sal. Onde nós chegamos, nós fazemos a diferença. Amém? Amém. Glória a Deus. Teve uma situação, eu agradeço a Deus, né, por aquele momento, que eu estava no trabalho, eu e minha patroa.
né, bem rapidinho. E a gente chegou assim, lá nos fundos, né, da casa deles, eles têm galinha, um monte de galinha. E aconteceu que os cachorros deles pegou e matou um monte de galinha. E ela, naquele momento, ela ficou espantada. Ela ficou espantada porque o marido dela ia fazer algo com os cachorros, né? É bravo, ele ama as galinhas dele, sabe? E aí ela ficou assustada e nervosa. Ela falou: Israel, se ele falar o que aconteceu com as galinhas, não fala o que aconteceu. Diz que foi só uma. Aí Dona Beatriz, eu pedi perdão à senhora, mas eu não posso mentir, eu não vou mentir. Aí ela: nossa, não tem problema. Agora tu me mostrou que tu é diferente. Aleluia. Glórias a Deus. Glória E a ali Deus. naquele momento ela disse assim, ó: agora tu pode entrar na minha casa, porque tenho confiança em ti agora, ela disse. E aquilo eu fiquei assim maravilhado, eu não sabia o que dizer, mas eu agradeci a Deus naquele momento, né? Eu fiquei assim: nossa, Senhor, glória a Deus. Mas é para todos, né? Nós, Deus é fiel. Nós somos o sal. Vê só que experiência incrível, meus irmãos. Isso é o cristianismo verdadeiro, isso é nós fazendo a diferença. Nos mínimos detalhes. Parece às vezes uma coisa tão simples, mas o sal, como eu falei, com uma pitada de sal, já gera aquela explosão de sabor no teu paladar. Uma pitadinha de sal que tu apresentou para aquela mulher, já mostrou que tu é diferente. Opa, Claro, aqui tem alguma coisa diferente. Aqui tem alguma coisa diferente. Aqui, aleluia. Desculpa, meus irmãos, que o meu celular acabou de tocar, que eu tô desligando ele. Mas aqui tem alguma coisa diferente, né? Uma pitadinha de sal. É uma mínima coisa. Algo simples, mas que gera um impacto na vida daquela pessoa. Quando, no colégio, por exemplo, meu Júlio, tu tá no colégio, provavelmente muitas pessoas aí, adolescentes, estão no colégio. Tu tem alguma experiência para passar Claro. de que você fez a diferença? Eu sei que muitas vezes nós tentamos fazer a diferença e algumas vezes, eu confesso, algumas vezes eu falhei em ser a diferença. Isso é muito doído quando nós não cumprimos com o nosso papel, irmão Júlio. Na época de colégio, algumas vezes eu falhei em fazer a diferença. E muitas vezes eu fiz a diferença. Mas, para você ter a sua fé acrescentada, irmã Júlia, compartilhe alguma coisa no seu colégio, na sala de aula, que você fez a diferença para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Como é que tu fez a diferença? Como que tu foi sal lá na tua aula, irmã Júlia? Eu, certa vez, na verdade, não precisei fazer nada pra eles simplesmente dizerem que eu era diferente. Aleluia. Eu tava normal lá e eu cheguei na sala. Eu tava esperando o portão abrir da escola. E eu desci do ônibus e fui pra perto dos meus colegas. E eles estavam conversando sobre coisas horríveis. E eu cheguei perto assim e eles: não, para aí que a Júlia tá vindo, ela é diferente. Ela não gosta desse tipo de assunto. Ou falando palavrões, isso já aconteceu muites vezes. E eu ficar assim, impactada, ficar assim, Sem quieta precisar dizer assim. nada. Mas meu Deus, como o Senhor é misericordioso, que esse brilho possa... Sim, eu fiquei assim tão feliz, eu queria que isso crescesse na minha vida. Eu fiquei: Senhor, que isso só se repita, que isso continue na minha vida. Aleluia. Eu fiquei muito alegre mesmo. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda, né? Quando nós fazemos a diferença no ambiente que nós estamos. Irmãos, comentem aí, falem alguma coisa. Vocês viram que o meu celular tocou, que foi a moça do Google. Até ela tá interagindo aqui. Foi ela que começou a falar, que eu tive que desligar o telefone. Mas ela começou a falar aqui no meio da live, aqui, quer compartilhar alguma coisa também. Mas, meus irmãos, tá aí, né? Essa é a grande... O que Jesus queria para nós, que nós fizéssemos a diferença. Nós temos que ser o sal. Nós vamos ver o exemplo de Paulo. Esse exemplo é muito, muito interessante. Quando Paulo ele chega em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, quando ele chega em Éfeso, ele fica lá um bom tempo. Ele fica lá durante 3 anos, se eu não me falha a minha memória, 3 anos. E a Bíblia diz que ele começa a ganhar pessoas para Jesus. O ambiente começa a mudar, porque o ambiente de Éfeso era de extrema idolatria, como nós vimos, né? Sim. Esqueci o nome da deusa lá, Diana, né? Deusa Diana, tudo mais. Era um ambiente
onde havia muitos deuses, era um porto ali, era um lugar onde muitas pessoas iam fazer adoração aos seus deuses, e lá estava Paulo. Lá estava Paulo, no meio de uma sociedade corrompida ali, totalmente corrompida. E a Bíblia vai falar em Atos 19 que quando Paulo chega, ele começa a ganhar as pessoas para Jesus e começa a ver uma diferença naquele lugar, porque a diferença ainda não existia, começou a existir quando Paulo chegou. E ali começou a fazer uma diferença. E a Bíblia vai citar uma coisa muito interessante, que havia homens que faziam estatuetas, por exemplo, da deusa Diana. Estatuetas se vendia. O Israel é um seguidor, ele segue a deusa Diana, então ele ia lá e comprava a estátua em ouro ali da deusa Diana para levar para casa, para fazer oferenda e tudo mais. O que começou a acontecer? Agora o Israel, que adorava a deusa Diana, se converteu. A Júlia também se converteu. O que vai acontecer com o meu emprego? Não vou mais ganhar dinheiro, porque as estatuetas que eu estava fazendo, ninguém mais está comprando. Veja só o impacto que o sal, quando alguém que tem sal na sua vida faz, a diferença que é quando alguém chega num lugar. Quando Paulo chegou naquele lugar, até mesmo a situação econômica daquele lugar começou a mudar. Tanto é que foi por isso que Paulo foi expulso de Éfeso. Paulo teve que sair de Éfeso, porque houve uma rebelião ali, houve um alvoroço pelo que Paulo estava causando naquela cidade. Veja só, irmãos, o poder que Jesus nos deu de fazer a diferença, Júlia. O quanto nós podemos fazer a diferença, e muitas vezes nós não fazemos porque nós não queremos, Júlia. Nós não queremos. Nós achamos melhor se moldar ali no ambiente, não apresentar o sal que nós temos, e nós não fazemos a diferença. Não fazemos. Só que Paulo chegou naquela cidade. Você imagina, Israel, tu chegar numa cidade lá, vai lá para Rio Grande lá, e a presença do Israel naquela cidade começar a gerar um alvoroço. Opa, alguma coisa tem diferente nessa cidade. O Israel falou de Jesus para um, ganhou um, aquele falou para outro, ganhou outro. Começou um movimento naquela cidade. É esse o poder que o sal tem. Fazer a diferença, Júlia. Imagina só, agora que você está escutando isso, o quanto você não pode fazer diferença na sua casa, meu irmão. Meu jovem, quanto que você não pode fazer diferença aí no teu colégio. No teu colégio você pode fazer a diferença aí. Você pode... tá todo mundo igual ali, né? Hoje em dia, eu não sei, na minha época já era assim. E já é assim por muito tempo, né? Mas tem os grupinhos ali e eles tentam sempre se fazer, ser parecido com os outros. Aí tem um grupinho tal. E muitas vezes tá lá o crente, né? Tá lá a irmã Júlia, né? Fico me perguntando, nossa, até quando tu vai ficar assim, meu, para de fingir, que fique fingir, eles não entendem que é verdadeiro. E eles ficam esperando, tá, meu, mas que dia que tu vai vir de calça? Ah, mas já chega disso, meu, todo dia isso. E esse teu cabelo aí, meu, se tu fizer um corte, ou uma base nesse rosto. Eles querendo que tu se torne parecido com eles, né? Uhum. Eles querem que você se torne parecido com eles. Porque algo diferente, ele traz um incômodo, certo incômodo. E eles veem que lá tem alguém diferente e que não se molda, não importa o que aconteça, ele vai continuar sendo diferença. E isso já era um testemunho, Júlia. Nós somos testemunhas de Cristo lá sem falar uma palavra, né? Tem uma frase muito interessante que diz que nós, eu e você, somos a Bíblia que muita gente vai ler. Porque muita gente não vai ler, não vai pegar uma Bíblia, vai ler aqui Mateus capítulo 6, vai olhar a tua vida. E se você realmente é um cristão e faz a diferença, o que está na Bíblia está na tua vida. Você está vivendo a Bíblia. Então, muita gente, meus irmãos, vai ser impactada pelo poder de Deus através da tua vida, da nossa vida, da geração eleita. Nós podemos ter esse impacto no mundo espiritual, impacto aonde nós chegamos, e isso só consegue quem tem sal. Só consegue quem tem sal. Se o teu sal tá meio estragado, né, irmã Júlia? Vai fazer alguma diferença? Não. E quanta gente, né? Quanta gente tem que não faz mais diferença. Que tristeza é isso, meus irmãos. Que tristeza é isso. Não cumpriu o que Jesus propôs para nós cumprir. Quanta gente que é sal, mas não presta mais para nada. Quanta gente é sal, mas já não tem sabor. Sim, não tem essência. Não tem essência, né? Não salga mais, não faz diferença. Tá ali ou não tá, não tem diferença nenhuma. Não seja assim, meu irmão, não seja assim. Faça a diferença de algum jeito. Faça a diferença onde você está. Você tem que ser a diferença. Você não pode ser um sal que não salga. Porque senão, Jesus falou, foi Jesus que falou, nós corremos o risco, e isso é muito pesado, isso é muito triste, e é uma verdade bíblica.
Nós corremos o risco, irmã Júlia, quando nós não cumprimos o nosso papel, nós corremos o risco de ser lançado fora. A palavra de Deus diz, em outra parábola, que o ramo, o galho, que não produz fruto, o que acontece? Cortado. Cortado e lançado fora. E Jesus fala agora, se você é sal e não tem diferença, o seu sal é insípido, não tem sabor, você corre o risco de ser lançado fora. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença, irmã Júlia. Muitas vezes acontece isso de nós escorregarmos sem querer e fazermos isso. Eu acredito que Israel já fez isso, eu acredito que tu já fez isso, eu acredito que eu acredito não, tenho certeza de que eu já fiz isso. De que hoje eu posso ser a diferença, mas antes eu já errei. E muita gente se culpa isso e estaciona nesse momento, estaciona no momento em que errou e fica ali remoendo aquilo, mas que hoje a gente possa abrir nossa mente para entender que a gente pode fazer diferente a partir de hoje. Aleluia, aleluia. O que Paulo diz lá em Filipenses, né? Que ele se esquece das coisas que para trás ficam. Nós muitas vezes erramos. Como eu falhei algumas vezes em ser sal. Às vezes eu me moldei ali no ambiente que eu estava e acabei não sendo a diferença. Mas, como a irmã Júlia falou, isso não pode nos prender. Eu não fiz a diferença nisso. Não, mas você pode fazer agora. E aí, quando eu entendi isso, eu mudei, eu vou ser diferente. E as pessoas notam isso. Olha, o Matheus está diferente, alguma coisa diferente. Glória a Deus. Às vezes alguém chega, olha, eu não sei o que tem em ti, mas tem alguma coisa diferente em ti. Algo diferente. E não, preste atenção. Diferença, irmã Júlia, não é só roupa. Não é só roupa. Eu sou diferente, eu tô fazendo diferença, tô com uma roupa de crente. Não. Roupa, claro, faz parte. Mas a diferença vai ser nas tuas atitudes. Nas tuas atitudes. Somente. Eu sempre falo isso. A menina é muito fácil diferenciar, né? Quando é crente ou não. Mas às vezes, vamos ser sinceros aqui, às vezes o menino não tem muito como diferenciar. Às vezes o menino tá normal ali, de camiseta, de calça, de tênis, vai pro colégio, vai pro serviço, tá entre igual às outras pessoas. Claro que nosso nível de decência é maior, com certeza, porque nós seguimos a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós estamos parecidos ali com o mesmo vestimento, principalmente os meninos, né? E aí? Tô sendo diferença ou não tô sendo? Como é que funciona isso? Não, o principal são as atitudes. É o que tá dentro, irmão Israel. Não adianta eu só me vestir de crente, né, Julia? Talvez gere uma... isso aí é diferente. Mas o que adianta? Eu conheci já muitos crentes e muitos jovens que iam pro colégio vestido de crente. Mas as suas atitudes não eram de crente. Não eram de sal. O sal era insípido. Então não gerava nenhuma diferença naquele ambiente. Concorda, Júlia? Sim, até tem um menino na minha escola que agora a gente não... Ele era do 7º e eu do 8º e agora eu vou pro 9º, que é de manhã. Então ele continua à tarde e eu vou pro de manhã agora. E eu acho que ele era cristão, que a família dele é cristão, porque toda vez a mãe dele vinha trazer ele pra escola, como ele era novo, do 7º, a mãe dele trazia ele e a mãe dele tava sempre de saia, mas tu não via que era simplesmente a saia, era a conduta dela. Dava pra ver através dela que ela era cristã. E o menino tava sempre de calça, só que ele puxava a calça pra cima quando entrava dentro da escola. E eu comecei a reparar nesse menino e ele... Dentro da escola era totalmente diferente. E perto da mãe, ele era um anjo de candura. Eu ficava assim, meu Deus do céu, será que as pessoas não veem isso? E eu fiquei assim, misericórdia, Senhor, tem misericórdia da vida desse menino, que os olhos espirituais dele possam abrir, para que ele pare de perder tempo no mundo, fazendo essas coisas escondidas, porque o Senhor ainda está vendo. Aleluia. Então, existe a diferença, irmão Israel, na conduta. É muito legal, muito interessante que quando Jesus morre e ali se instaura a igreja, Paulo fala isso em Atos, o cristianismo era conhecido como o caminho. O caminho. Não era cristianismo o nome, era o caminho. E Paulo pregava o caminho. E aí, quem deu esse nome, né? De cristãos? Porque cristãos são pequenos cristos, ou seja, parecidos com Cristo. Alguém olhou os discípulos de Jesus e falou, olha, o jeito que eles falam, até Pedro, eles falam isso para Paulo, olha, fala meio parecido com eles. O jeito que eles falam, o jeito que eles se portam, o jeito deles é parecido com aquele tal Cristo lá de Nazaré, que morreu. Eles são parecidos, então eles são cristãos, né? Eles são pequenos cristos. Então você vê a diferença na conduta, irmão Israel. Talvez não era a roupa deles que diferenciasse. Ou, com certeza, pode ser que sim. Mas naquela época as roupas eram muito iguais e tudo mais.
a roupa de masculina é igual, não é como hoje, que com certeza se depravou muitas coisas, mas o que mais importava era a conduta deles. Eles eram diferentes na conduta, Israel. Eles eram diferentes na conduta. E alguém que é diferente na conduta, a pessoa vê de longe. A pessoa sabe. Isso aí é diferente. Tem alguma coisa diferente. Quantos testemunhos nós já não vimos, né? É verdade. A pessoa fala, tu é crente, né? Assim, às vezes tu tá andando na rua normal e alguém, paz o Senhor. Se reconheceu. Paz o Senhor. Já sabe que é crente, porque tem uma diferença. Tem algo diferente, Israel. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Uma vez um Glória a Deus. gurizinho, ele bem assim pra mim, ô guria, tu é crente, né? Aí eu disse, sim, eu sou. Ele, deu pra ver pelo teu jeitinho. Eu, Glória a Deus por Glória isso, a né? Deus. Porque esse teu jeitinho é o jeitinho de Cristo. É o mesmo jeito que Cristo tem, tu também tem. Aleluia. Então nós somos parecidos com Cristo. Paulo diz que ele era imitador de Cristo. Então quem olhasse para Paulo, quem que via em Paulo? Jesus. Era Cristo. Então nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. Quer compartilhar alguma coisa aí, irmão Israel? Glória a Deus. Fala, meu irmão. Eu Glória. quero, eu quero sim. Oh, glória a Deus, eu tive estudando, né? Tive, na verdade, só hoje, né? Pra meditar numa palavra, né? Tava pedindo ao Senhor algo referente a isso, ao sal, a sermos a diferença no mundo, né? Glórias a Deus. E sobre uma passagem bem conhecida dos irmãos, né? Que eu acho muito linda, que fica em Marcos 11:12. Vamos ler Marcos 11:12. Oh, glórias a Deus. Pode ler. Marcos 11:12, do 12 ao 14, que diz assim: 11:12. Glórias a Deus. Deixa eu ver se eu botei certo. Ah, perdão. Eu botei Mateus. Quer que eu leia aqui? Pode ser. No dia seguinte, aqui, quando saíram de Betânia, Jesus Sim. teve fome. Vendo de muito longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E eu acho incrível, né, que assim, os discípulos ficaram assim, mas como assim o Senhor amaldiçoou aquela árvore? Amaldiçoou aquela árvore, mas pois ela tinha folhinhas, tinha florezinhas, né? E como a gente sabe, antes de uma árvore dar fruto, ela nasce primeiro as folhas, né? As florzinhas. Oh, glórias a Deus. Então, eu estava estudando, meditando nessa parte, e é incrível, né? Isso é como... essa árvore é como o cristão, o povo cristão, verdadeiramente. Como ele deve ser, né? Então, Jesus, ele não amaldiçoou aquela árvore, oh, glórias a Deus, porque ela não dava fruto. Oh, glórias a Deus, ele amaldiçoou aquela árvore porque ela suspeitava dar fruto. Oh, glórias a Deus, oh, aleluia. E isso é incrível demais. Isso é maravilhoso demais, porque ele já sabia, né? Jesus, ele fez aquilo para nos mostrar, né? Para que a gente venha entender hoje, através dessa revelação, né? E uma lição, né? Que sobre a aparência, né? Como nós temos um sal, né? Um sal, ou glórias a Deus. E glórias a Deus, e não suspeitar, entendeu? Que não venham ver em nós e venham ver, nossa, esse é um cristão, mas verdadeiramente é só por fora, né? É só uma aparência, né? Mas Deus vê, né? Deus vê, e Jesus, como prova disso, ele sabia e amaldiçoou essa árvore, né? E como a gente vê ali, Deus amaldiçoa a árvore, né? Que não dá fruto. Oh, glórias a Deus, oh, aleluia. Então, aleluia. Que a gente venha dar fruto, né? Que não venham ver em nós algo como falso, né? Aparente, que não venha ser aparente, mas venha ser verdadeiramente. Venhamos ser cristãos que realmente carregamos o amor de Cristo, né? Que o amor de Cristo, ele é sofredor, né? Ele tudo suporta, né? E que viemos
suportar uns aos outros, amar uns aos outros e verdadeiramente seguir a Cristo, né? Sermos essa diferença. Aleluia. É muito interessante essa história, porque Jesus ele vai ver. A Bíblia, alguns dizem, Jesus já sabia. Não, a Bíblia diz, ele foi ver se tinha, porque ele não sabia, na condição de homem ele não sabia. E a árvore aparentava ter, porque como o irmão Israel falou, tinha folha, tinha flor, então tem fruto. Se tem folha, tem flor, tem fruto. Sim. Então Jesus foi ver, porque Jesus não sabia. E quantas pessoas, irmão Israel, irmã Júlia, que chegam em nós, eles olham de longe, opa, é crente. Então vou me aproximar porque vai ter algum alimento ali. Para mim é alimentar. Então se aproxima de nós, e aí Jesus se aproxima de nós, da figueira, melhor dizendo, e não tem fruto. Não tem fruto. E aí que entra, né? Jesus ele amaldiçoou aquela árvore. Porque, como o irmão Israel falou, não porque ela não produzia, não, porque ela aparentava produzir e não produzia. Irmãos, pelo amor de Deus, nós não podemos ser assim. As pessoas vão chegar em nós, irmã Júlia, querendo alimento. E se nós não tivermos nada, misericórdia, irmão. Se nós formos só aparência, e aí quando a pessoa chega perto do Israel e vê, não é bem assim. Não, dá pra agir da mesma forma, é tudo igual. Achei que era e não é. Fala do mesmo jeito que eu, se comporta do mesmo jeito que eu, pensa do mesmo jeito que eu. Talvez não tem diferença. Talvez eles cheguem perto pra ver se a gente é diferente. Aí a partir do momento que estão ali vendo que tu tá falando igual, que tu tá portando igual, tá se portando igual, eles ficam, não, tá louco, tudo farinha do mesmo saco, dá pra tratar tudo do mesmo jeito. Se quiser falar palavrão pra dizer aí, pode falar. Esse aí é aqueles lá que se dizem crentes. Quem já não ouviu a palavra? Ué, mas tu não é crente? Todo dia praticamente. Quem já ouviu essa incrível. palavra? Ué, mas tu não é crente? Os irmãos entendem que eles estão chegando perto para ver se nós temos frutos de crente. E aí eles chegam perto. Ué, não tem fruto? Ué, tu não é crente? E essa frase dói, né? Eu já ouvi essa frase. Isso é verdade. Essa muito frase desconfortável. dói no nosso coração. Ué, mas tu não disse que era crente? E eu, meu Fica Deus sem palavras, do céu, né? o que eu vou falar agora? O que eu vou dizer para esse camarada? Então, entendam que nós não estamos fazendo diferença aí. Se nós fizéssemos a diferença, eles iam falar, é porque ele é crente. Ele é crente, ponto final. Então, que nós não sejamos que nem aquela árvore sem... Muito bom esse exemplo. Eu tinha esquecido desse exemplo. Eu estava meditando assim, eu esqueci desse exemplo. Esse exemplo é maravilhoso. Que nós não sejamos igual aquela árvore, irmãos, que aparenta ter fruto, mas não tem nada. Não tem nada para oferecer. Que coisa triste quando alguém se aproxima de nós, Júlia, e nós não temos nada para oferecer para ela. Nada de Jesus para oferecer. Não seja assim, meu irmão. Não seja assim, que você tenha fruto em abundância para dar, para alimentar as pessoas que se aproximam de ti. Amém? Posso Pode falar e rapidamente- depois nós vamos louvar mais uma vez. Vamos pôr um pequeno intervalo, vamos louvar, vamos ler as mensagens e nós vamos retornar com esse estudo. E os dois continuem na mesa comigo. Amém. Pode falar, Posso só Júlia. trazer um versículo rapidinho, falando exatamente dessas pessoas que se envergonham de ser cristãos ou do Evangelho de Cristo. Que é em Lucas 9:26 que diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aleluia. Aleluia. Nós não viemos nos envergonhar de Cristo. Nós não podemos nos envergonhar. Aleluia. Nós somos a diferença. Amém? Vamos fazer um pequeno intervalo. E aí depois nós vamos voltar louvando e continuar com essa conversa que nós estamos tendo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos
para profetizar. Prepara. Aleluia. Aleluia. O Todo-Poderoso está aqui no vale. E tem milagre para você nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos nesse lugar e eleve o pensamento nas alturas. E pela fé toque em Jesus. Mas para isso é preciso, sabe o quê? O romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou? Não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino de tua vida, a tua história. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção. Toque agora, estenda a mão. Estenda a mão. O Todo-Poderoso Geração eleita. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes eu acho difícil entender que um cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes eu penso, acho difícil entender que um cristão é exemplo mesmo sem entender. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor.
onde quer que for. Eu quero brilhar por ti. Brilhar onde quer que for. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Oh, glória a aleluia. Deus. Que tremendo ensino, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Que nós venhamos entender o nosso papel de sermos o sal da terra. Entendermos para que Deus nos chamou, irmão Israel. Aleluia. Primeira coisa, Deus nos chamou para fazer a diferença. Você é sal, aleluia. Você tem que fazer a diferença. Quando o sal chega, aleluia, as coisas ficam diferentes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, agora, eu esqueci a questão do chat aí. Já tem irmãos que estão falando. Como é que tá o chat? Tem bastante dando glória a Deus aí e tudo mais. Então, daqui a um pouquinho mais nós vamos ler o chat. E aí o irmão Israel lê ali as mensagens. E glória a Deus pelos irmãos que estão comentando aí. Transmite essa live, passe essa live, compartilhe essa live, para nós alcançarmos mais pessoas. Enganjar, né? Tem que enganjar, né? Enganjar lá para alcançar bastante público, bastante pessoas, que pessoas sejam impactadas com essa palavra. Amém? Amém. Vamos continuar então nossa conversa. Aleluia. Não, isso é uma conversa, né? Oh, glória a Deus. De experiências próprias, do que a palavra de Deus diz sobre isso. E a segunda coisa, irmã Júlia, que eu quero falar sobre, nós vamos falar, então a primeira coisa foi o sal faz a diferença. A segunda coisa, o sal conserva. Como a irmã Júlia falou e nós falamos, o sal era usado para conservar o alimento, conservar a carne e tudo mais. Então o sal conserva o ambiente. Sim. E existe um papel do cristão, do jovem, que tem sal na sua vida, de conservar um ambiente. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque a Bíblia diz, Jesus orando na oração sacerdotal, ele fala: Pai, eu não peço que tire o Israel do mundo. Não tira ele do mundo. Eu peço que o Senhor guarde ele lá. Então, nós estamos inseridos no mundo, Júlia. Tu tá lá no meio de um monte de adolescentes, de jovens, que muitas vezes não tem temor a Deus. Nós vemos cada vez mais as coisas piorando. Eu posso dizer, na minha época, às vezes eu me apavoro com atitudes de adolescente. Não via isso na minha época. Eu sou novo, tenho só 25 anos. Mas quando eu era criança, eu não via isso. Sim. E hoje em dia você vê o mal ele se alastrando de uma forma tão terrível, as coisas piorando tanto. Em todas as áreas, cultural, na música, tudo nós vemos as coisas. Vamos usar essa palavra, nós estamos falando de alimento, né, que o sal ele conserva o alimento. As coisas estão apodrecendo, Israel. Infelizmente, as coisas estão apodrecendo. E o nosso papel, isso é incrível, o nosso papel como cristão é conservar um lugar saudável. E eu vou citar um exemplo bíblico e depois nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos dar alguns exemplos de como nós conservamos o lugar saudável. Lembram da história de Ló e Abraão? Sim. Sim. A Bíblia diz que Ló ele vai para um lado, Abraão vai para o outro. A história todo mundo conhece. Ló vai para Sodoma, vai para Gomorra, ali naquela região das duas cidades. E Deus vê a situação de Sodoma. Deus vê a situação de Gomorra. E como é que era a situação, Júlia? Era muito precário, pois tinha muita prostituição, bebedices, coisas horrendas. Só o que tinha de ruim, né? Só o que tinha de ruim. Podre, uma sociedade totalmente podre. Nós podemos muito bem comparar a situação de Sodoma e Gomorra, e no fim dos tempos também, a Bíblia vai dizer que a situação espiritual é igual a de Sodoma e Gomorra. No Apocalipse vai falar sobre isso. Mas nós vemos que a nossa sociedade, a situação da nossa sociedade está muito semelhante. Prostituição, é tanta barbaridade. E aí a Bíblia diz que Deus, ele se revolta com isso. Se revolta com isso e diz: eu vou destruir essa cidade. Eu vou eliminar todo mundo, porque não tem mais como. Aquela cidade está tão apodrecida, o cheiro de podre já está chegando nas narinas de Deus, e Deus fala: ó, eu vou exterminar com tudo. E Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou exterminar com a cidade. Só que Abraão faz uma oração, e essa oração nos revela algo extraordinário. Abraão, eu acho incrível esse diálogo. Não era uma oração, era um diálogo com Deus. Abraão fala: mas Deus, me responde uma coisa, Senhor. Glória a Deus. Se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade?
Deus fala... O que Deus responde? Não, que por amor desses... Não, Quanto? Não? 50. Sim, 50 primeiro. justos. Ele Não vou destruir. E Abraão, ok. 50, só precisamos de 50 para Deus não destruir. Mas, Senhor, 40. O Senhor destruiria 40? Deus, não, Abraão, não destruiria. Só tem que ter 40 para Deus não destruir a cidade. Glória a Deus. Tá, assim, Deus, não se ire comigo. 30, se tiver 30, o Senhor vai destruir? Eu achei. 30, destrói? Não destruo. 20, não destruo. 10, não vou destruir. Só que olha a situação e Abraão aí, ele se cala, ele para, se eu não me engano, nos 10, né? Qual é o último versículo aqui? Eu acho que ele para nos 10 justos. Pra você ver a situação daquela... Não tinha 10 justos. Quantos justos tinha na cidade de Sodoma e Gomorra? E ele sabia que tinha só um. Mas mesmo assim, Ele vai orando, né? Vai Né. perguntando. E você vê, qual é a resposta de Deus, Júlia? Se tiver lá 10 justos, eu não destruo. O que Deus estava falando? Se tiver lá 10 justos, é o suficiente para mudar a situação naquela cidade. E eu não vou destruir. Deus iria conservar aquela cidade, irmão Israel. Iria conservar aquela cidade. Não iria destruir Sodoma. Não iria destruir Gomorra. Se tivesse lá 10 justos. 10 justos. E você imagina agora, lá no teu colégio, lá no teu serviço, Deus ele pode conservar um ambiente, e o sal conserva. Nós podemos conservar um ambiente puro, simplesmente sendo sal, Júlia. Glória a Deus. Simplesmente sendo sal. E Deus não vai destruir, não vai pensar, não, porque nós estamos lá, nós estamos fazendo a diferença. Nós estamos conservando. O que é conservar? Se você não estivesse lá, as coisas seriam muito pior. Isso é, se você não estiver lá, as coisas vão apodrecer. Olha a responsabilidade do crente, do cristão. Se nós estamos lá, nós temos a capacidade de manter aquele ambiente saudável. Mesmo exemplo. Agora eu lembro do exemplo da Júlia. A Júlia falou isso e é um exemplo de conservação. Ah, tá lá falando palavrão, né? Falando numa roda ali. Nós estamos usando os exemplos práticos para você entender como que aplica isso na nossa vida cotidiana. E a Júlia falou que tá os jovens lá, os adolescentes falando coisas obscenas, palavrão, é isso. A Júlia chegou, o que acontece? Eles param. Você não está conservando um lugar? Ou seja, eles param. Eles param. É isso que importa. Eles param de falar na presença da Júlia. Eles param. Eles mudam o assunto, Israel. Opa, vamos conversar de uma coisa aqui mais decente. Vamos conversar sobre algo mais tranquilo. Mudou o assunto. Você está conservando um lugar. Aconteceu isso já contigo, Israel? Já. Glória a Deus. Pode contar, meu irmão. Já no colégio também. Eu passei um bom tempo, né, vou dizer 2 anos ou 3, se eu não me engano, longe da presença de Deus, né, e ali no colégio, né, criei amigos, né, aparentemente amigos, na qual, se eu precisasse de uma ajuda, na qual a única que eu necessitaria é Jesus Cristo, né, é a única, né, que pode suprir tudo na nossa vida, é a única. Eu não teria, né, essa ajuda deles, né. E Deus foi tão grande e é tão maravilhoso que fomos eu e minha mãe, né, minha irmã, a gente foi numa igreja, né, e ali o Senhor falou comigo, né, e ali eu aceitei a Jesus. Glórias a Deus. Grandes coisas lindas foram acontecendo e é incrível que a partir desse momento, né, esse primeiro passo, né, de aceitar Jesus Cristo, né, Deus é tão maravilhoso que Ele tirou tudo. Ele tirou tudo que podia me prejudicar, né. E quando cheguei no colégio, muitos, né, que diziam meus amigos se afastaram de mim, né, por essa escolha. E é incrível que depois passou-se o tempo, eu entrava na sala de aula e eu assim, né, algo assim, acho que vocês jovens, glórias a Deus, muitos jovens já devem ter passado por isso, né, e isso é incrível, conto como de um testemunho de Deus. E eu
entrava no colégio e aqueles que eram meus amigos faziam um grupinho, falavam um monte de coisa e tudo mais. E eu chegava perto desse grupo, né, deles ali, cumprimentava eles, e eles paravam. E eu não entendia, né? E eles paravam e eu, como estava recém iniciando ali, ingressando, né, eu queria ouvir o que eles estavam falando. Mas é tão incrível que quando eu chegava, eles paravam de falar e mudavam o assunto. Eles mudavam o assunto e eu, ué, Senhor, o que está acontecendo? Agora todo mundo tá me deixando, e agora eles estão conversando ali e eu queria contar essas novidades assim, e agora estão se afastando, agora estão se excluindo de mim, e eu não entendia que isso acontece, né? Esse sal, quando a gente se torna sal, né? Oh, glórias a Deus, a gente chega num ambiente, num lugar e o cenário muda, graças a Deus, muda. E ali no começo eu não entendia o que era aquilo, se o problema estava em mim. Mas não, foi algo que Deus fez, sabe? Isso é incrível, é incrível demais, Deus é maravilhoso demais. E assim foi indo, né? Eu falava com meus professores e uma vez um deles falou pra mim assim, ô meu jovem, tu é cristão? Eu falei, eu sou. Aí eu via esse professor e falava, e o senhor parece ser cristão, né? O senhor também é? Aí ele falou, não, mas... Não, ele não falou não, ele falou assim, mas por que tu me pergunta se eu sou cristão? Olha, pelas suas vestes e pelo seu modo, né, de se portar. Aí ele não falou nada pra mim. E até hoje eu não sei, mas isso foi incrível, sabe? Sobre a nossa conduta, sobre ser a diferença, ser o sal, né? Realmente, quando há uma mudança em nós, né, de dentro para fora, o cenário muda, o ambiente muda, né? Tu se sente livre de um peso que tu tinha antes. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E é interessante, quando nós continuamos o texto ali de Gênesis, Deus não encontra infelizmente Deus não encontra justos ali suficiente para manter aquele lugar íntegro. E aí ele tira Ló, melhor dizendo, tira Ló de lá. E aí Deus destrói a cidade. E Deus fala para não olhar para trás. E olha o simbolismo aqui que Deus usa. Quem é que olha para trás? A mulher de Ló, E no que ela se transforma? uma estátua de sal. Numa estátua de sal. Hoje eu estava escutando uma pessoa que mora lá em Israel comentando, ela é um guia turístico, e ela diz que tem um lugar lá que eles dizem que é Sodoma e Gomorra, a representação, e lá é um dos únicos lugares do mundo aonde tem uma montanha de sal. E lá tem uma certa montanhinha pequena de sal, que alguns dizem que é a mulher, não tem como comprovar, mas a aparência é, e lá dizem que é onde foi Sodoma, e lá tá cheio de sal, porque era como se Deus quisesse mostrar a intenção dele, o que representa o sal, porque o sal, ele também, nós vamos ver, o sal também purifica, e o sal, ele representava isso, e o que faltava naquela cidade era sal. Glória a Deus. Que não falte sal aí no teu colégio, meu irmão. Que não falte sal aí. Porque tem a tendência, quando falta o sal, Deus não tem como agir, ele falta o sal, você é o sal, faltou. Aquele cenário, aquele lugar vai cada vez mais se deteriorar, vai cada vez mais apodrecer, Israel. Mas se tem um sal lá, se tem alguém temperado com sal lá, as coisas mudam, as coisas se conservam. Como o Shark, né? Sim. Mantenha conservado o ambiente, pelo simples fato de você estar lá. Olha só que tremendo isso que Deus revela para nós. A simples presença do sal no ambiente conserva o ambiente. Olha a responsabilidade que você tem. A responsabilidade que tu tem, Júlia, lá no teu colégio, lá na tua família, na tua casa, que tu tem, Israel, lá no teu serviço, os lugares que tu frequenta, de você chegar lá e ter essa capacidade de manter um lugar sadio, de as pessoas estarem se contaminando, se estarem apodrecendo, e quando você chega, parou. Lá tinha um lugar lá, um exemplo, mais um testemunho, nós vamos partir para o outro exemplo e um dos últimos aqui. Mas olha que interessante, muitas vezes nós ia fazer evangelismo na rua, e aí tava lá alguém com um funk, né? Uma música de funk lá no último, né? Que é músicas obscenas, né?
terríveis, que não entregam nada, é coisa terrível. Realmente apodrecendo realmente. Esse tipo de música apodrecendo O ambiente. o ambiente, os ouvidos, a conduta, apodrecendo. E aí, quando chega o cristão lá e, meu Deus, como é que nós vamos fazer o culto agora aqui? E aí a pessoa manda abaixar o volume. E ali começa a cantar um louvor. Oh, glória. Olha só, conservando o ambiente, Júlia. Parou aquela coisa que apodrecia, agora entrou o sal. E começa a conservar. E a pessoa que estava ouvindo um funk, talvez começa, ouvindo louvor. E nós tivemos uma experiência uma vez, nós pregando lá em cima. Nós não, né? Nós estávamos evangelizando, mas tinha um pregador que começou a pregar. E saiu, uma Vitória que estava junto nesse evangelismo. E aí uma mulher estava dentro de casa, nós estávamos evangelizando e ela estava ouvindo. Ela não saiu, ela estava ouvindo e ela iria se matar. E Deus não deixou ela se matar porque ali chegou o sal. Oh, glória. Ela ia se perder. Aquele alimento, se ela fosse um alimento, ela ia se perder, apodrecer por de vez. Mas o sal chegou ali e conservou Israel. Conservou aquela vida. Esse é o poder que o sal tem, Júlio. Esse é o poder que o sal tem na tua vida. Por isso que Jesus disse para você ser sal, meu irmão. Para você fazer a diferença. Para você conservar o ambiente onde você está. Você tem conservado? Tu tem, Júlia, conservado o ambiente onde tu está? Na nossa casa, muitas vezes. Nós temos que ser, muitas vezes, a diferença na nossa casa. Você tem que ser a diferença onde você frequenta. Você tem que ser a diferença nos teus familiares. Você tem que ser a diferença. E quando você chega, tem que ter diferença e tem que conservar o ambiente. Tem que acontecer alguma coisa. Amém? Porque se não está acontecendo nada... Aleluia. Se não tiver acontecendo nada, esse sal tá com problema. É verdade. Tá insípido. Tá insosso. Tá insonso, não serve pra nada, não tem sabor, não faz diferença. Meu Deus do céu. Aleluia. Que coisa terrível, né? Quando nós não fazemos a diferença quando nós chegamos no lugar. Amém? Os irmãos aí do chat estão entendendo? Estão falando alguma coisa, irmã Natália? Daqui a pouquinho mais nós vamos ler. E o último, vamos para a última, que é o último lugar aqui que eu queria falar, que é sobre o poder que o sal tem de purificar. Na Bíblia mostra isso, que o sal tinha um poder de purificar. Por exemplo, em Ezequiel, na verdade, vai falar ali sobre uma tradição que os judeus tinham de lavar o bebê recém-nascido que estava sujo, lavar com sal. Isso não vai longe, né? Quem já tomou um banho de salmoura, né? O sal, ele ajudava a purificar a criança ali recém-nascida, era lavada com sal e água. Então, o sal, né, na Bíblia também tem a representação de purificar as coisas. E aqui vem um grande segredo que Jesus quis nos revelar quando disse: vós sois sal da terra. Vocês têm o poder, na vida de vocês tem esse poder de chegar, se apresentar a uma pessoa, Israel, e começar a purificar aquela pessoa. Vamos ver um exemplo bíblico? Vamos ver se é verdade isso que eu tô falando. Vamos para um exemplo bíblico que está lá em 2 Reis 2, 18. E antes eu quero só contextualizar esse 2 Reis 18 aqui, e eu vou explicar do que ele está falando, tá? E os irmãos vão entender. O que acontece? Jericó. Todo já ouviu falar de Jericó? Jericó, uma grande cidade, né? Foi derrubada quando foi tocada as trombetas 7 vezes lá, foi derrubada. Só que lá em Josué, capítulo 6, versículo 26, Josué faz uma coisa. Josué amaldiçoa aquela cidade. Verdade, Josué amaldiçoa. Ele fala assim, ó: quem tentar construir essa cidade, na edificação morre o filho primogênito. No portão final lá morre o filho mais novo. Ou seja, ele jogou uma maldição. Quem tentar reconstruir Jericó será amaldiçoado, perderá filho, vai ser amaldiçoado. Foi essa a maldição. Tanto é que Jericó se tornou um símbolo de lugar de maldição, justamente porque Josué fez isso. E na Bíblia tem alguém que tentou fazer isso, e a Bíblia diz que a maldição se cumpriu. A pessoa tentou, tá lá em Juízes, se eu não me engano, melhor, tá lá em Reis, 1 Reis 16, 34. Eu vou ler esse texto só para confirmar para os irmãos. 1 Reis 16, 34 vai falar da vida desse homem aí, olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Em seus dias, Iel, o betilita, reconstruiu Jericó. Pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou seus fundamentos pelo preço de seu último filho, Segube. Assentou-lhe
as suas portas conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Josué. Ou seja, pelo preço do filho dele, ele construiu a edificação e pelo preço do filho mais novo, as portas. Ou seja, ele perdeu os 2 filhos. Então, Jericó ficou conhecida como um lugar de maldição. Um lugar de maldição. E Jericó representa muito a nossa vida, irmão Israel. Porque a Bíblia diz que nós, quando Adão peca, nós herdamos uma maldição de Adão. Qual é a maldição que nós herdamos de Adão? Infelizmente. Pecado. O pecado, Júlio. Nós estudamos isso em Romanos, né? Sim. O pecado veio com maldição na nossa vida. Então, Adão pecou e agora nós herdamos essa natureza pecaminosa e nós somos amaldiçoados com o pecado. Jericó era assim. Jericó era amaldiçoada. Josué amaldiçoou, tipificando ali. Claro, tipificando. Mas agora, em 2 Reis, olha só, vamos ler esse texto para nós vermos o que a palavra de Deus diz. Em 2 Reis, capítulo 2, eu vou ler o versículo aqui no número 18. O profeta Eliseu já estava aqui na cidade de Jericó. Olha só, quando voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, então Eliseu estava em Jericó. Eles lhes disse... Não vos disse para que não fosse? Tá, 19, olha só o 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: como meu senhor vê, preste atenção, essa cidade é bem situada, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Olha só, meus irmãos. A cidade é bem situada. A cidade é até bonita. A cidade fica num lugar legal. Lugar, ó, muito legal. Pode ter até um ponto turístico. A cidade tem coisas boas, só tem um probleminha. A água é ruim, não serve para beber e a terra não dá nada. Não tem como habitar. Entendeu? O que acontece, meus irmãos? Aí tem 2 paralelos, né? Nós éramos assim, né? Nossa água era poluída e nós não nascia nada, não dava fruto de nada. Só que tem um outro paralelo que aqui aplica a nós também como crentes. Porque assim como o irmão Israel falou sobre a figueira que não produz fruto, assim também existem muitos crentes, cristãos, que são como a cidade de Jericó. São bonitos, bem situadas, né? Fica num lugar legal, fica num lugar assim, ó, tem até ponto turístico, ou seja, tem qualidades e tudo mais. Mas quando você entra na cidade e vai beber daquela fonte, a fonte é poluída. Quanta gente, irmã Júlia, que você se aproxima e é crente. E quando vai falar com aquela pessoa, vai beber aquela água, porque Jesus falou, né, para a samaritana, de você vai fluir, de vós vão fluir rios de água viva, vai fluir uma fonte de vocês. E aí nós vamos chegar naquela fonte. Tem fonte ali, tem água. E aí você vai tomar a água da irmã Júlia ali que ela tem para oferecer. E aí aquele gosto ruim, saloba, não presta pra nada. Água poluída. Alguém toma água poluída? Não. Se toma, passa mal. Com certeza. Se toma, passa mal. É verdade. Dá desarranjo, dá um monte de coisa. Não é verdade? Se toma água poluída, passa mal. Às vezes até doenças. Olha o perigo de nós aparentarmos, né? De novo a aparência, Júlia. Aparentarmos ser uma cidade boa. Aparentaram sermos bem situadas, mas lá dentro a nossa fonte está poluída. Lá dentro, Júlia, a fontezinha, ou os frutos, porque a palavra de Deus diz, ó, que ela era bem situada, mas as águas eram ruins e a terra era estéril, ou seja, a terra não produzia nada. E quantas vezes, meus irmãos, que existem pessoas crentes assim, e também não crentes, e quando a pessoa não é crente, com certeza está nessa situação. Quando você não era crente, as tuas águas não eram boas. Você só teve água boa quando você veio para Jesus. E aí Jesus fluiu o rio de água viva em ti. Mas as pessoas estão assim. Preste atenção, as pessoas no mundo, elas estão assim. Você chega para conversar com uma pessoa no mundo e você olha o potencial daquela pessoa. Nossa, que potencial de ser uma grande cidade essa pessoa tem. Que potencial. Às vezes você não olha e vê algumas... Eu tenho um conhecido meu, um parente meu, que eu olho pra ele e, meu Deus do céu, como daria certo na igreja esse rapaz? Como ele seria usado com essas características? Ele é bem situado. Ele fica num lugar legal, um lugar agradável, assim. Ele é bem situado. Quantas pessoas nós olhamos, Israel? E nós olhamos, esse aí, meu Deus, tem muita qualidade, tem coisas a oferecer, mas aí você vai chegar perto daquela água. Quando bota a água na mão pra tomar, a água é podre.
não produz nada. Você vê que a pessoa até tem condições, se teria condições, mas não produz porque a terra é infértil, não tem, é estéril, não produz nada. E aí, o que nós vamos fazer? Será que tem como mudar a situação disso? E aí? Será que nós, como crentes, temos como mudar a situação de alguém? Mudar a situação de alguém que tem água poluída? Vamos continuar o texto e aí nós vamos comentar depois. Vamos continuar o texto. Irmãos, eu estou em 2 Reis, capítulo 2. Olha só, depois que falou ali, ó, como o senhor, meu senhor vê, ele está falando para Eliseu, esta cidade é bem situada, mas as águas são ruins e a terra estéril. Olha só o que Eliseu vai falar. Disse ele, traze-me uma tigela nova e põe nela o que, Júlia? Ou Israel? Sal. Traze-me uma tigela nova e põe nela sal. E eles já trouxeram. Então foi ele até o manancial das águas e despejou o sal nele. Ou no manancial, despejou o sal, dizendo, assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Você vê o poder que o sal tem. Então, sim, assim como Eliseu profetizou aqui com uma tigela de sal, ele chegou na fonte daquela cidade que era as águas apodrecidas, poluídas, ele derrama o sal e assim diz o Senhor, estas águas nunca mais causarão mal a ninguém. E é assim, irmão Israel. Nós temos esse papel de chegarmos perto das pessoas e com o sal que nós temos, purificar a fonte delas. Falar de Jesus para elas, conseguir atrair Jesus para elas, levar Jesus a elas. E aí a fonte delas, o que jorra de dentro delas, que antes era poluído, agora vai ser fonte de água viva. Vai ser coisa boa, Israel. Aleluia. Vai ser coisa boa, Júlia. E de quem é que é o papel de fazer isso? Quem foi? Foi Deus que chegou lá, pegou a tigelinha de sal e largou dentro da fonte? Não. Foi Eliseu quem fez isso. É papel seu. Jesus falou, vós sois o sal. Você é o sal. Tu é o sal. Eu sou o sal. Então é o nosso papel de nos aproximarmos dessas fontes que estão poluídas e despejar o sal que nós temos ali. Glória a Deus. Aleluia. Posso trazer um Aleluia. exemplo rapidinho? Claro que pode. Ali em Mateus 5:15, que diz, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador dá luz a todos os que estão na casa. Isso aqui, a candeia, ela é uma pequena peça de iluminação que ela é abastecida com óleo. E já o alqueire, ele é tipo um cesto, não sei explicar. Ele é um cesto que é fabricado no Brasil em alguns estados ainda. E aí a candeia, ela simboliza nós. E o azeite que é colocado dentro de nós, o Espírito Santo. E o Espírito Santo causa fogo, entendeu? E na nossa vida incendeia. E isso ilumina a nossa volta. Mas esse cesto, ele é colocado sobre nós. Acaba o oxigênio do lugar da candeia e se apaga. Mas se outra lâmpada tirar aquele negócio de cima e botar o fogo perto, os dois incendeiam ou os dois iluminam, entendeu? Glória a Deus. É incrível isso. Eu li assim, eu fiquei, mas o que é candeia? O que é isso aí? E eu fui pesquisar e nossa, coisa linda. Que muitas Aleluia. vezes a gente vê irmãos que se entristecem, que esse cesto, que eu já esqueci o nome, ele tampa essa pessoa, a pessoa com problemas ou sei lá, coisas que ela mesma bota sobre a sua vida e acaba o oxigênio e o fogo acaba se apagando. Mas da mesma forma nós podemos, através do Espírito Santo, numa visão espiritual, tirar esse cesto que está atrapalhando essa pessoa e botar o fogo perto deles. Oh, glória a E isso Deus. incendeia. Eu fiquei Aleluia. assim, meu Deus do céu, muito Glória a bonito. Deus. É os dois paralelos que Jesus usa, né? Vós sois o sal da terra, mas ele fala também, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Isso aí daria uma outra live, né? Só sobre a luz do mundo. Aleluia. Mas é muito interessante isso, né, irmã Júlia? O papel que nós temos também de incendiar quem está apagado. Ou, no termo do sal, largar o sal na água poluída. Purificar as águas poluídas. Então, esse é o papel que o cristão tem, que você tem, jovem. Veja só que Jesus nos chamou, a responsabilidade que Jesus nos chamou.
Não é só para dizer que é crente. Não, nós temos uma responsabilidade. E Jesus falou isso, vocês são. E se vocês se vocês não forem sal, vocês correm o risco de serem lançados fora. Meu Deus, gente, imagina se nós não cumprir com o nosso papel, que Jesus disse para nós ser. Imagina só você não fazendo nada do que Jesus falou para você fazer. Você não cumprindo com o objetivo que Jesus te chamou para cumprir. Ser sal, ser luz, Júlia. E aí, tendo isso em mente, que nós somos o sal e que nós podemos purificar quem está do nosso lado. Claro que é Cristo que purifica, mas através da nossa vida. Através da nossa vida. Ele vai te usar, vai nos usar. Sim. E Jesus pode tomar a vida de uma pessoa. E é os que estão perto. Às vezes nós temos a ideia de evangelismo, vamos sair, evangelizar e tudo mais, vamos falar para um desconhecido, mas nós podemos evangelizar alguém se aproximando dela, sendo amigo dela, mostrando Cristo a ela nos mínimos detalhes, e aquela água vai se purificando, porque você vai largando sal ali, vai largando sal. Mas eu é meu amigo e tudo mais. Eu sempre falo, né, alguns jovens me perguntaram, nós podemos ter amigos do mundo? O que tu acha? Claro que sim. Como é que tu vai ter diferença se tu tá no meio... Como é que tu vai iluminar se tu não tá no escuro? Exatamente. Muitas pessoas imaginam, eu só posso andar com os crentes. Mas não, você pode. Olha só, você pode andar com quem não é crente fazendo a diferença. Você não pode se moldar, com certeza. Mas quem vai ser a diferença para eles? Paulo fala sobre isso. Quem vai pregar se não tem quem envie, né? Como é que vão pregar se não tem quem envie? É justamente isso. Como alguém vai ser a diferença se não existe ninguém ali? Como alguém vai iluminar se não existe luz? Então você vai ter que entrar nesse ambiente, você está inserido nesse ambiente. Por isso que eu falei, Jesus falou, não peço que tirem eles do mundo, mas que guardem eles lá. Então, você sim pode ser amigo de um ímpio, de uma pessoa que não é crente, e através da tua vida, e aí nós vamos ter que profetizar, como fez Eliseu aqui, ó. Eu profetizo que essas águas não vão mais ser poluídas através da tua vida. Você vai chegar naquele teu amigo que não é crente, não quer nada com Deus, Israel. E aí você vai começar a falar com ele. E aí ele vai beber dessa água. Ele vai beber. Como Jesus falou para a samaritana, olha a água que eu tenho para te dar. Se tu tomasse, você nunca mais teria sede. E essa pessoa que não é crente chega do teu lado e toma aquele gostinho, aquela água boa. Sabe aquela água que eu tomo? Água de poço, né? Bem geladinha. Mas que coisa boa. Eu tô experimentando assim uma água saloba, aqui uma água ruim. Coisa boa essa água do Israel aí que ele tem para dar. E aí ele vai tomando e vai purificando. E você vai largando sal ali nas fontes dele. E daqui a um pouco aquela pessoa está purificada. Pela nossa vida, Júlia. Então nós temos esse papel, você tem esse papel de purificar as fontes poluídas. Aleluia. Purifique as fontes poluídas do teu lado. Olhe para o lado, você vai ver muitas fontes poluídas. Mas não se apavore com isso, não saia daí. Comece a distribuir sal. Aleluia. Comece a distribuir sal ali nessas. Bota um pouquinho de sal ali, bota um pouquinho de sal lá. E aí essas fontes vão começar a se tornar boas, fontes boas para se beber. Aleluia, glória a Deus. Quer comentar alguma coisa? É incrível também, né? O meu padrasto, ele costumava, né? Eu acho que todo gaúcho, né? Gaudério, vamos dizer assim. Tem o costume, assim, de estar fazendo churrasco e jogar sal no fogo. Joga sal no fogo e a chama aumenta. É incrível, isso é muito incrível. Porque ele jogava assim, eu não entendia por que ele fazia aquilo. Aí ele jogava assim, e a gente começou a perguntar o que é isso, tá jogando no céu, Mas olha como é incrível que o sal aumenta o fogo também, né? Isso é incrível, e a gente pode ver isso nas vigílias, na igreja. Glória a Deus, quando a gente está com os jovens, ali na presença de Deus, entende? E quando a gente está junto assim, é como se acendesse, como se jogasse sal no fogo e aquilo aumentasse, né? E aquilo contagia toda a igreja, né? O Espírito Santo na nossa vida. E aquela chama aumenta, é incrível demais, sabe? Aleluia. O sal é incrível. Incender todos, Aleluia. não tem quem... Só quem não tem sal ali, não quer sal, não acender. Eu vou ler um texto aqui só para complementar. Esse texto é difícil, mas faz muito sentido agora nós citarmos ele, que é em Marcos 9, 49. Olha só. Cada um será salgado com fogo. Oh, glória a Deus. Nossa, Cada um será salgado com fogo. Que e aí Jesus incrível. continua. Bom é o sal, mas se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. Mas Glória Jesus a Deus. fala, cada um será salgado com sal, quer dizer, cada um será salgado com fogo.
Que mistério é esse que Jesus Glória queria a falar? Deus. Deus, nossa. Que mistério é esse, né, meus irmãos? Aleluia. Mas glória a Deus, vamos ler alguns comentários. Pode me passar aqui o... Não tem problema, só pode pegar o celular ali. E aí nós vamos ler alguns comentários aqui. Vamos ler junto aqui, irmão. Tem nosso irmão Samuel Silva, deu um paz do Senhor da área Pinheiro. Oh, glória a Nós temos o Deus. pastor Samuel, né? Pastor Samuel, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nosso pastor Samuel, Kimberly, aleluia, Kimberly Mauro, também conhecemos, nossa irmã ali da Vila dos Comerciários. Pode ler alguns aí. Vamos ver quem mais está na sintonia aí. Aleluia. O Clênio. Clênio Buges. Não sei se eu falei certo, mas glória a Deus, irmão. Aleluia. Aqui diz paz, oração e união. Deus na frente, área Bairra do Ribeiro. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, irmãos acompanhando aí na live. Aleluia. Joel Oliveira, glória a Deus. Aqui Sara Dornelles, paz, oração, união. Área Curupaiti, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ali na Zona Sul. Aleluia, Jesus. Maria Ilsa Buges Zualbe. Eu não... Perdão, irmão. Isso é alemão. De pronunciar. Mas que Deus abençoe alemão, a senhora. isso é em nome de difícil. Jesus. Ela diz aqui, ó, paz, oração e união. Deus na frente, área Bairra do Ribeiro também. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Tem Dani, bastante gente aí, né? Muita, graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão, pela tua mensagem aí, né? Compartilhando isso aí. Glória a Deus. E, meus irmãos, nós estamos já chegando ao fim. Nós tinha tanta coisa pra falar, Júlia, mas tanta coisa. Eu sei que eu falei muito, né? Eu sei que eu falei muito, eu falo bastante. Mas nós tinha tanta coisa pra falar. Na parte do cristão, Paulo fala, só um texto aqui, Paulo fala em Colossenses, olha, que as palavras de vocês, que a língua seja salgada, seja temperada com sal. Olha quanta coisa que nós temos pra falar sobre o sal. Mas nosso horário já está se indo, aleluia. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus. E queremos dizer para você, seja sal. Jesus te chamou para ser sal, para ser diferença, para purificar águas poluídas, para conservar o ambiente. Jesus te chamou para ser diferença, Júlia. Fala alguma coisa aí para nós terminar e aí vamos nos despedir. Que Deus abençoe a cada um que teve paciência de nos ouvir. E ouvir mais o Mateus, porque ele fala muito. É verdade. Glória a Deus. Mas glória a Deus por isso e que nós venhamos ser o sal da terra e parar de perder tempo. Que a partir de hoje, que por mais que ainda hoje nós tenhamos errado e negar, sei lá, o nome de Jesus, ou nos envergonhado, que nós venhamos fazer a partir de hoje diferente, a partir desse momento. Aleluia. Isso. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Glória a Deus. Irmão Israel, Amém. tuas considerações finais. Glória a Deus. É isso mesmo. Juventude, nossos irmãos, irmãs, glórias a Deus, almas que estão ouvindo, né? Talvez ali no carro, em casa, no quarto. Oh, glórias a Deus, jovens, não desistam. Vamos continuar firmes nas promessas Aleluia. de Deus. Porque Deus é fiel, eu digo assim, por experiência, como todos nós aqui, todos os nossos irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena suportar muitas situações na presença de Deus, porque Ele é fiel. Oh, glórias a Deus. E que não importa as circunstâncias, Deus é maior que tudo na nossa vida. Aleluia. Tá bom? Lembra também de jovens corajosos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, né, como Jeremias, oh, glórias a Deus, que se achava como uma criança, mas Deus disse, não digas que é uma criança, oh, glórias a Deus, porque ali Deus, olha o que Deus fez através de Jeremias. Muitos dizem, né, brincam, né, dizendo que Jeremias foi um profeta chorão, mas olha pelo que ele chorou pelo povo de Deus, né? Aleluia. Oh, glórias a Deus, sabe que a gente vem buscar em Deus esse amor, perseverar no amor, perseverar na fé e na esperança. E onde que a gente pode encontrar essa esperança? Na palavra de Deus. Oh, glórias a Deus, Deus é fiel, tá bom? E Deus é Aleluia. contigo, jovem, irmão, não importa as circunstâncias. E você jovem que está passando por alguma dificuldade, ansiedade, necessidade, lança nas mãos de Deus, tá bom? Porque Ele te ouve, oh, glórias a Deus. E Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus tem contentamento na oração do justo. Tá bom? Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós estamos chegando no fim. Chegamos no fim, infelizmente. Nós queríamos ficar aqui. Se pudesse, nós ficava aqui até 1 hora da manhã. Deus. Falamos até meia-noite. A vigília. Amém, aleluia. Mas nós queremos agradecer a tua audiência, aos irmãos que irão ver essa live amanhã, outros dias. Fique com Deus, aleluia. Que essa palavra entre no teu coração e gere fruto
Não deixe que as coisas do mundo abafem a palavra, não deixe que o inimigo roube a palavra, mas que essa palavra que foi ministrada aqui, esse estudo, esse pequeno estudo, essa pequena conversa gere fruto em ti e que você possa ser sal. Lembre que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Aleluia. Glória a Deus Deus. abençoe. Glória ao nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus